Senhor Deus, clamamos a Ti, pedindo, Senhor, para que possa estar nos ajudando a falar sobre este assunto para esclarecimento e entendimento melhor das pessoas que almejam alcançar esta bênção. Vamos falar o que precisa para ser um obreiro na tua casa. Nós já te suplicamos desde já e te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre obreiros. O que implica e o que o indivíduo, para ser um obreiro, ele precisa. Se nós, quando vamos para a palavra, principalmente em 1 Timóteo, está bem claro que para ser um bispo, um pastor, um diácono na casa de Deus, primeira coisa, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Segundo, ele ter domínio sobre a sua família, mas sempre uma pessoa moderada e tantas outras coisas. Então nós vamos buscar dentro da palavra o que a própria palavra de Deus disse a esse respeito. Primeira coisa, que ele tem que ser uma carta aberta, porque ele precisa prestar um bom testemunho. E como é esta carta aberta? Vamos buscar dentro da palavra. Vamos estar abrindo 1 Coríntios 1, versículo 10, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes seja unidos em uma só mesma santidade e em um mesmo parecer. O que este versículo, que o apóstolo Paulo quis falar com este versículo de 1 Coríntios 1, versículo 10? Quando ele disse, rogo-vos, irmãos, ele está ali pedindo uma ajuda, um apoio, um parecer dentro deste assunto. Como tem muitas denominações que, para escolher um pastor dentro da denominação, primeira coisa, eles reúnem a igreja e faz ali uma votação para ver se tem uma unanimidade dentro daquele corpo eclesiástico. E a primeira coisa é que ele pareça também com Jesus Cristo, que Paulo, em uma outra situação, ele diz para que fossem imitadores dele, como ele era de Cristo. Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, que não haja discordância entre aquele corpo. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, para que numa reunião para tratar deste assunto, ainda aconselho mais uma coisa ainda. Primeiro, aquela igreja deve estar
em oração, para que não eleja, porque o homem ele não faz outra coisa a não ser enganar, para não eleger alguém que não seja cheio, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ele possa ser esta carta aberta diante de todos. O que vem a ser essa carta aberta? Ele tenha um bom testemunho, tanto dentro da congregação quanto fora, que ele seja ali um chefe de família, que não tenha que se envergonhar de nada. E 2 Coríntios 3:1 diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos mesmo? Ou necessitamos, como alguém de carta de recomendações para vós, ou de recomendação de vós? Então, Paulo ali faz uma pergunta, se para alcançar tais, que nós estamos falando de obreiros, se precisava de uma carta de recomendação de alguém. Então, se aquele indivíduo não se mostra uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que traz uma comunhão espiritual, não ensina, principalmente o que está havendo muito hoje em dia, é heresia. E a pessoa que almeja desta maneira, ele está almejando excelente coisa. Ele tem que fazer uma autoanálise, julgar ele mesmo. E se ele está mesmo ouvindo o chamado de Deus para fazer estas coisas. E o versículo 2 de 2 Coríntios 3 diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, não possa haver sombra de dúvida. Tem muitas pessoas que, nesta hora, ele quer exibir uma carteira funcional, ali com um título de pastor, de bispo, de apóstolo, acha que vale tudo, mas se ele não tiver um bom testemunho, esse indivíduo não pode ser separado, não deve ser separado para dirigir uma congregação. Porque ele não é se ele não é esta carta aberta, ele não tem testemunho para executar tal serviço. E ainda no versículo 3 diz assim, do mesmo capítulo de 1 Coríntios, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrado por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não vem tábuas de pedra, mas tábuas de carne do coração. Então, o indivíduo tem que estar sentindo prazer em estar servindo a Deus. Agora, você que quer ser um obreiro, você é esta carta aberta, você sente capacitado? Nós vamos encontrar mais à frente um pouco as características ideais para ser um obreiro. Em 2 Tessalonicenses 3,14, quem não obedece à palavra não é digno. O que vem ensinar este 2 Tessalonicenses 3, versículo 14?
Porque aquele que não obedecem o que está escrito na palavra de Deus, ele vai começar a trazer dogmas. O que é dogma? Aquilo que ele imagina que sai de dentro do pensamento dele. Ele começa a introduzir coisas estranhas que vem a ser outro evangelho, o qual o próprio apóstolo Paulo falou que se viesse os anjos, ou alguém pregando outro evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, não é para acreditar. E hoje, porque não tem respeitado estas questões para levantar um obreiro, é que a igreja chegou no estado que está, de pessoas incapacitadas, sem amor, sem nada para ensinar. Ele não é hábito para ensinar, conforme é indicado para aconselhado para um bispo. Lucas 10, versículo 2, nos traz, ainda falando sobre o obreiro. 10, 2. E diziam-lhes: grande é, em verdade, a seara. É grande a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Então, é aquilo que nós começamos a falar. Tem que estar uma igreja em oração para que o Senhor possa estar indicando obreiros verdadeiros, aquele que vai estar fazendo a vontade de Deus. Nós podemos ver que o próprio Jesus, ele recomenda isso, para rogar ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É o nosso Criador, o nosso próprio Deus, que é o Senhor da seara. Ele é o cabeça da igreja. Então, roga para que envie obreiros. Então, é algo para exercer uma função espiritual, não é para trazer alguém que vive em prol do engano. Ainda Lucas 10, 7, o que completa no Evangelho de Lucas 10? Fala que o obreiro é digno do salário. Como funciona isto? Se a igreja ela é uma empresa, porque está ali principalmente aqueles que exige dízimo da congregação, ele não tem direito de exigir dízimo, mas se ele exige dízimo, então aquilo é uma empresa, deixou de ser uma igreja, porque dízimo é tributo, e quem recebe tributo tem que dar em troca alguma coisa em favor daquele tributo. Então, o próprio Jesus falou que o obreiro é digno do seu salário. Ele estava falando num outro sentido, mas nós estamos falando no sentido de hoje. Como está funcionando as igrejas, entre parênteses. E nós sabemos que tem alguns aí que ganham altos salários das congregações qual eles pastoreiam. Não é errado que ele cobre, que ele receba o salário, mas não algo para se enriquecer, conforme nós temos visto nesses dias. Uma vez eu trabalhando lá em Copacabana, me deparei com um jovem que estava fazendo seminário para ser pastor. E ele falou que estava fazendo de tudo, ele mesmo confessou com a boca dele que ele não tinha vocação, mas era uma maneira que ele tinha de receber um bom salário sem derramar suor.
Só por aí já vê que o cara não tinha vocação nenhuma, ele não tinha chamado nenhum. E cada um deve estar analisando. Eu sou capaz de estar à frente de uma congregação, de uma denominação? Então é algo para ser examinado pela própria pessoa, se ele verdadeiramente tem o chamado de Deus para tal, ou se ele vai estar ali para apenas por um interesse material. E 2 Coríntios 11, 12, versículo 13, diz o seguinte: mas o que faço é para cortar ocasiões. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Para os que buscam ocasiões, a fim de que naquilo em que gloriam sejam achados assim como nós. Então Paulo, ele dá ali, conversando com a igreja de Corintos, ele dá a seguinte explicação. Se apareceu alguém como esse jovem que eu encontrei lá nos calçadão da praia de Copacabana, para poder analisar aquele indivíduo, se verdadeiramente ele tem o chamado de Deus ou se é um interesse que ele tem. E para não eleger tais indivíduos, que precisa ser pelo menos igual a Paulo, ele não estava pedindo que fosse igual a Cristo, fosse pelo menos igual a ele. E aqueles que estavam à frente daquela igreja, daquela congregação. Então vamos repetir. 1 Coríntios 11, versículo 12. Mas o que faço é para cortar ocasiões, quer dizer, para deletar de vez esse tipo de indivíduo que vem à busca deste ofício, vamos dizer assim, que não seria um obreiro bom para estar à frente da congregação, para com os tais buscam ocasiões, a fim de que naquilo em que gloriam sejam achados assim como nós. Que tivesse o mesmo pensamento deles em prol da obra de Deus. Aí vem o versículo 3, diz assim: porque, pois, falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Então eles fingem uma falsa espiritualidade, não têm conhecimento da causa do Evangelho, eles trazem ali as suas razões, o seu parecer. Muitas das vezes eles até ensaiam, treinam para ter mensagens eloquentes, mas não espirituais. Eles vão começar a inverter os valores, aqueles valores para a eternidade, ele vai começar a substituir aquilo com valores terrenos. E nós temos vários exemplos para ser visto nos dias de hoje, por ter esses falsos mestres. E aquele que está querendo alcançar tal coisa, ele também precisa ter um pouco de senso de responsabilidade e medir ele mesmo se ele tem capacidade para tal. Porque nós vamos chegar mais à frente aqui, nós vamos ver a
própria exigência da parte de Deus para com os tais. Filipenses 3:2 ainda traz outra recomendação: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. O que Paulo está ensinando aos filipenses neste capítulo 3 e versículo 2? Ele falou para esse guardai-vos, é para não aceitar os cães. Nós só vemos, eu acredito que essa palavra de cães só tem aqui e em Apocalipse 22:15, porque é o primeiro da lista que vai ser condenado, que está no Apocalipse. E porque esses cães, eles são mal-obreiros, eles só vivem na ganância. Quanto mais tira das ovelhas, mais eles querem tirar. Que a palavra falando sobre os cães lá em Isaías 57:10 ou 56:10, me parece, 10 e 11, que esses cães são pastores que não se cansam de ladrar, não, eles nunca se fartam e nada sabem. É o que diz lá em Isaías a respeito desses cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Porque aquele mau obreiro, ele vai simplesmente estragar a igreja, ele vai ensinar a igreja em coisas totalmente erradas, ele não vai obedecer a verdadeira palavra. E guardai-vos da circuncisão. Porque hoje aquilo que é conhecido como religião, se nós observarmos bem, não é religião, é uma tradição. E essa circuncisão é algo que veio lá da lei que os judeus estavam querendo passar para o tempo da graça. E a circuncisão, dízimo, guarda de sábado e tantas outras coisas, tudo encerrou em Jesus Cristo, ali na crucificação, na cruz, no Calvário. Então se encerra toda a lei ali, na crucificação de Jesus. Então toda a lei mosaica, aquilo que era costume, a tradição é costumes que são copiados. Hoje nós presenciamos cultos de várias maneiras, sempre aquilo é algo da tradição que alguém trouxe para o meio da igreja e introduziu aquilo no meio da igreja. Por isso nós presenciamos vários modelos de cultos. Não é aquele culto suave, onde há um louvor que prepara a alma para receber uma mensagem enviada de Deus. E isto, muitas das vezes, não acontece assim, porque o homem traz da tradição dele, embute dentro da igreja e dá o título de religião, inclusive na nossa cultura brasileira. Tudo isso é conhecido como religião, mas quando vamos buscar lá no fundamento de tudo mesmo, nós vemos que não é religião, é apenas uma tradição. E Jesus, ele debateu muito contra a tradição. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procurai apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não te dê, que se envergonhe, que maneje bem a palavra da verdade. Você que está querendo ser obreiro, você tem capacidade de ensinar
os mais novos, mesmo que você não seja um pastor dentro da igreja, você está capacitado para ensinar a verdade dentro daquela congregação? Ou se você quer apenas um título para exibir nas visitas que fizer, é algo que só serve para a sua vaidade? Não, pergunta isto cada um a si mesmo e analise se você está capacitado a tal coisa. Então, vamos repetir aqui para ficar bem gravado mesmo, dentro do coração. 2 Timóteo 2,15. Procurai apresentar-se a Deus. Não é apresentar para o homem, não. Apresentar-se a Deus. Aprovado. Como obreiro que não te envergonhe. Que maneje bem a palavra da verdade. Então, está bem claro. Você conhece, tem capacidade para ensinar alguém dentro da congregação? Analisa, faça um autoanálise de você mesmo. Porque pior vai ser se você for convidado e aceitar sem estar capacitado do que rejeitar e procurar se capacitar primeiro. Então é algo bem claro para nós que tivemos o privilégio de ter esse chamado. Agora vamos falar do obreiro mais avançado um pouco, daquele que tem título de bispo, Atos 20, 28. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque se você aceitar querer ser um obreiro apenas por vaidade e não querer se apresentar aprovado diante de Deus para realizar tal obra, este versículo de Atos 20 e 28, ele deixa bem claro que Deus tem ciúme daqueles que ele alcançou com este grande sacrifício de derramar o sangue do teu único filho na cruz do Calvário para nos comprar e para apagar os nossos pecados. Você vai querer ser cobrado pelo próprio Senhor por algo que você não tem capacidade de fazer? Então analisa bem isto, porque é algo de muita responsabilidade. Aí 1 Timóteo 3,2, aí diz assim: convém que o bispo seja irrepreensível. O que vem a ser esse irrepreensível? Você não dá motivo para ser chamado, para ser repreendido por algo que está fazendo errado. Marido de uma só mulher. Então o camarada que já casou, já descasou e tornou a casar de novo, ele não está capacitado para fazer isso. Porque o próprio Jesus, ele diz que em Mateus 19, ele fala que ele abomina, Malaquias 2, Malaquias 2 também fala que Deus abomina o divórcio. Então, para ser marido de uma só mulher. Porque a única coisa que pode separar alguém que se contraiu em casamento é a morte. Portanto, o juramento ali perante um juiz, o escrivão e algumas testemunhas, que é até que a morte os separe. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio
O que vem a ser vigilante, nós não precisamos nem falar muito o que é, porque é algo bem claro para nós entender. Sóbrio é aquele cara que não vive se metendo em bebidas fortes e se embriagando. Ele não pode ter ataque de loucura, ele tem que estar com a sua mente funcionando bem. Honesto, porque se ele for desonesto, o que ele vai fazer é querer te explorar em todos os aspectos. Hospitaleiro, que vai tratar bem todo aquele que chega para a congregação, ele tem capacidade de tratar bem. Apto para ensinar. Então ele precisa aprender primeiro para depois querer ensinar. No versículo 4, que governe bem a sua própria casa, que tenha os seus filhos em sujeição, com modéstia. Não é aquele camarada violento, é aquele camarada amoroso, que trate bem a família. Muitas das vezes o camarada é um semideus lá em cima do púlpito, mas em casa ele é um demônio para a família. É aquele que acha que a família é pior do que cachorro, trata aos pontapés, aos berros. Não neófito, quer dizer, ele não pode ser aquele cara que sem conhecimento, para não ensoberbecer. Ele não pode achar que sabe demais, bate no peito que só ele é que sabe tudo, para não cair em condenação do diabo. Porque a vaidade vai fazer ele próprio se condenar. E o versículo 7 traz uma recomendação que ele tenha bom testemunho. E para encerrarmos esta conversa, a exigência para os diáconos, ou obreiros, no modo geral, é a mesma que tem para o bispo. Vamos repetir, ele é cheio do Espírito Santo para ser um obreiro. Ele é amoroso, porque o diácono, o obreiro, ele é convidado, foi para poder tratar com a igreja, para cuidar da igreja. A palavra diácono, ela tem o símbolo de garçom, é aquele que serve. É alguém que foi chamado para servir. Mas para fazer isso, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, conhecer a palavra, ser uma vida amorosa, não ser espancador, marido de uma só mulher, e daí por diante. Aí alguém poderia me perguntar, mas não falou nada sobre pastora e diaconisa ou obreira. Só para encerrarmos a conversa. Obreiro é todo aquele que faz algum tipo de obra. Se você está varrendo ali o santuário, você é um obreiro. Se você está cuidando do jardim que tem lá na igreja, você é um obreiro. Procura fazer com zelo. Porque aquilo que você faz com carinho, com zelo, vai conquistar as pessoas que chegam ali em ver o teu bom testemunho. Não é apenas um título que vai para crescer no seu coração e te levar à condenação. Então você precisa estar examinando esse tipo de coisa para não cair em condenação, conforme está aqui no versículo 6 de 1 Timóteo, para não cair na condenação do diabo, porque ele está procurando que alguém venha se deslizar para poder ele tragar, para se achar um vitorioso diante de Deus. Então não vamos contribuir com o adversário de nossas almas
em querer fazer alguma coisa que nós não temos capacidade, porque nós vamos fazer errado, vai trazer escândalo. A palavra diz que é mister que vem o escândalo, mas ai daquele por quem vem. Então medita nisto, você que está almejando ser um obreiro, ou uma pessoa que trabalha dentro de uma congregação, junto com a congregação, mas que não seja algo apenas por vaidade, para querer aparecer para os demais. Faça em amor a obra de Deus, em amor ao nosso Deus. E esta é mais uma conversa que eu creio que vai ajudar alguém. E para isso que nós estamos fazendo estas lives, para esclarecimento dentro da palavra. Pode ver que eu não fugi, eu faço questão de buscar ali dentro da palavra para ser baseado aquilo que eu estou falando, que eu estou orientando. E faço isto em amor à obra de Deus. Senhor, nós glorificamos o teu santo nome, pela grandeza da sua santidade e pelo grande prazer que tem nos dado em falar da tua obra, em falar de tudo aquilo que tem enviado para nós. Nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém.